Queridos irmãos, queridas irmãs, dando-se sequência, esse agora é o vídeo 4, o anterior foi o 3º, então para entender esse agora você vai ter que assistir o 3º, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Por que eu ressalto sempre isso? Porque senão as pessoas podem pensar que eu estou inventando. Não, só que eu estou esmiuçando como as pessoas não conseguem raciocinar. Não é ignorando, não. Mas o dever de quem sabe é explicar um pouquinho mais, né? Então, nós paramos aqui na questão. Por que a vez de avaliar a justiça divina pelas vossas? Isso é uma santa ignorância. Nós nunca podemos avaliar a justiça divina pelas nossas. A nossa justiça é capenga. É pobre. A justiça da terra, o dia que todos que participam da justiça, que desencarnarem, os diplomas vão todos para a lata do lixo. E vocês acham que eles vão chegar na pátria espiritual condecorados? Carregando o diploma? Não. Vão sentar na última carteira. Porque a justiça é pobre. A justiça, no entanto, a estátua da justiça aqui na Terra é cega. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que ela é cega? Porque ela não vai a favor daquele que é correto. Por experiência própria. Ela vai a favor da podridão. Não generalizando, tá? São poucos aqueles que trabalham honestamente na justiça perante a justiça da terra. O resto, queridos irmãos, se jogar numa lata de lixo, o lixo joga de volta. Então essa justiça não pode ser comparada com a justiça divina. Porque a justiça da terra é cega, a justiça divina não. Aqui você consegue enganar quem você quer. Lá, meu bem, não. Porque fica escrito na tua consciência. Lá a consciência te diz que você matou, que você roubou, que você traiu, que você foi ingrato. Lá a consciência te diz que você foi uma prostituta e que você vendeu o corpo. Lá a tua consciência te diz que você matou, roubou, fez isso, fez aquilo. E não chegue lá com cara de santo. Apesar que você não vai chegar lá tão cedo com cara de santo. Mal, hora que fechar os olhos, você já vai abrir os olhos nos pântanos. Não é eu que estou dizendo, não. É o teu comportamento. Analise o teu comportamento. Analise as tuas atitudes. E observe se você está de acordo com as leis de Kardec. Se estiver, meus parabéns. Mas você não está. Eu conheço muito que não estão. É lamentável. Então, por isso que não podemos comparar as leis divinas com as leis da terra. É lógico. Porque se comparássemos as leis divinas hoje com as leis da terra, voltaria o Deus morfológico, o Deus de Dante, o Deus maldoso. Imagina a uma altura na estratosfera e ionosfera, Deus lá de cima, ó, apontando o dedo assim, ó, com um raio. Zzz, zzz, zzz. Que é isso, senhor? Eu tô matando aqueles que não prestam. Isso já foi o tempo da mitologia. Hoje não é assim mais. Hoje está tudo registrado na consciência, meu bem. Mais cedo ou mais tarde, você vai pagar. O que é teu está guardado. E você sabe para quem é que eu estou falando. O seu está guardado. Tem até pena de você. Quando você tiver que prestar conta à providência divina. Mas pode ter certeza de que eu orarei por todos. Então, dando-se sequência.
É... Onde foi que eu parei? Aqui eu parei, eu marquei, mas eu risquei. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela voz, tá? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos afligir penas cruéis? O Senhor dos mundos. Você acha que o Senhor dos mundos ia nos impor penas cruéis? Ô, gente, pelo amor de Deus. Deus é amor. Mas não essa frase, Deus é amor. Como a gente vê escrito nas placas, Jesus está voltando. Então, me explica uma coisa. Você acredita em Deus ou em Jesus? Porque uns dizem que Deus e Jesus é uma coisa. Pai, Filho, Espírito Santo. Só que muitos acreditam em Deus. E muitos acreditam em Jesus. Ou você sai da moita, perdão da frase, mas eu vou dizer. Ou você sai da moita, você sabe por quê? Porque se você não sair da moita, outro vai subir em cima de você porque o outro quer defecar, do jeito que você está defecando nas leis. Não fique enrolando atrás da moita, não. Saia de trás da moita e pare de fingimento. E esse fingimento é tudo para enganar o povo. E os espíritas estão incluídos nesse meio. Tudo que eu estou falando aqui inclui-se os espíritas. Porque não se instrui. E vão logo abrindo casas espíritas. Por divergências. Por brigas. Por desuniões. E esquecem aquilo que Jesus nos disse. Espírita, amai-vos. Está aí o segundo mandamento. E instruí-vos. Venham conversar comigo. Um espírita verdadeiro. Mas traga uma obra de Kardec, grifada, para nós conversarmos. Se não vir com a obra de Kardec grifada, eu bato a porta na tua cara. Não é falta de educação, não. É porque eu não tenho tempo para perder com lixo. Nada se faz sem um fim inteligente. Nada se faz sem um fim inteligente. Nada acontece por um acaso. Aqueles que provocam acidentes na atual existência, em vidas passadas, eles desencarnam mais cedo. Vocês sabiam que a pessoa que se suicida Eu vou explicar um caso breve, porque o assunto não é esse. Eu tenho um amigo, já narrei num vídeo. Eu tenho um amigo que ele desencarnou aos 86 anos. Não vou contar detalhes. Eu perguntei ao professor, o mentor espiritual meu, professor, quantos anos ainda esse senhor iria permanecer no corpo físico? Ele falou assim, de acordo com a programação reencarnatória, ele viveria mais 6 meses e ele ia sofrer de morte, assim, de desencarne natural. Jesus amado, 6 meses. Aí ele entrou naquela questão de Emmanuel. Quantos milênios levamos para reparar alguns instantes de deslizes? Alguns instantes. E esses instantes, queridos irmãos, não precisa ser coisa grave como suicídio não, tá? Uma pinguinha que você bebe é um deslize. Uma cerveja. Olhar no bumbum de uma mulher. Olhar no bumbum de um homem. Além de ser suicídio, é um deslize. E você responderá amargamente séculos e séculos por aquele desejo ilícito
Você vai responder. Eu vou responder. Aí, aquele indivíduo ali, ele vai reencarnar na próxima existência. Sabe quanto tempo ele vai durar no corpo físico? 6 meses. Tá aí a resposta das mortes prematuras. Muitas pessoas não sabem por que as crianças nascem e daí a alguns meses ela morre, né? Fisicamente. Tá aí a resposta. Porque em vidas passadas foram suicidas e que ficaram devendo aqueles meses, aqueles anos e morre em tenra idade. Porque é o tempo que ele ficou devendo na existência passada. Só que ele nasce fisicamente perfeito. Morre aos 6 meses de idade. E depois, na próxima, é que ele vai nascer com as sequelas do ato que cometeu. Você sabe por quê? Porque a reencarnação ela tem 3 etapas. Da concepção aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Então, se você ainda não completou 21 anos, você ainda não se reencarnou completamente. Você ainda está entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas isso não é problema. Faz parte da evolução. Só que muitas coisas podem acontecer entre essas 3 fases. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquela questão de óvulos que foram armazenados, você entendeu? Fecundados, foram armazenados. Fecundaram os óvulos em placas de microscópio, foram fecundados. A partir do momento que se fecunda o óvulo, ele já passa a ser considerado uma vida. E quantos milhões de óvulos fecundados são descartados? Isso chama-se aborto. Isso chama-se suicídio. E todos aqueles nas clínicas que jogam pela pia do ralo afora os óvulos fecundados estão abortando. Por isso, você que trabalha em clínica, tome muito cuidado, porque você já pode ter abortado muitas pessoas sem saber. Porque a fecundação, ela acontece a partir do momento, a vida, ela acontece a partir da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então, quando chegam a implantar no útero da mulher, ele já é retirado do recipiente com o gás, acredito que seja o gás hélio, não me falha a memória, se me falha a memória, mas vocês sabem, e ele é implantado no útero da mulher, o óvulo já fecundado. Eu conheço muitos casais assim. Olha só para você ver. Aí tem pessoas que dizem assim, eu vou descartar esses óvulos. Como existe óvulos que não foram fecundados. Como existe óvulos que foram fecundados. Eu não estou acusando. Eu estou mostrando que esses 2 fatores existem aqui na Terra. Uma que eu tenho em São Paulo, amigos médicos que trabalham nessa área. Olha que interessante. Seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se desencarnou jovem, se desencarnou mais idoso,
E outra, queridos irmãos, como dizer que desencarnou um jovem e não um idoso que para mais nada presta? Isso é orgulho da tua parte. Isso é você ser egoísta demais. Isso é ser materialista. Você sabe por quê? Você tem noção de que aquele jovem, ele é jovem apenas no corpo físico e que pode ser milhões de vezes mais idoso do que aquele idoso que está lá no asilo? Então, que direito, que conhecimento você tem, que certeza você tem em dizer que aquele jovem é mais novo do que aquele idoso de 90 anos que está lá no asilo? Idoso, velho, é a tua ignorância, é a tua falta de conhecimento, que você não buscou compreender Jesus quando nos diz: conhecereis a verdade que ela vos libertará. Você não buscou conhecer Jesus, por isso que você vive até hoje esse estado de ignorância, sofrendo. Não, você não está sofrendo, porque você é um ignorante. Tem meios de você buscar consolo no Consolador prometido, independente de religião, porque espiritismo não é religião, espiritismo é ciência, espiritismo é filosofia, espiritismo não é macumba, não é feitiçaria, espiritismo não é umbanda, espiritismo não é reiki, espiritismo não é apometria. Não sou contra esses métodos, mas dentro da casa espírita não implante esses métodos, porque eu não admito, pelo fato de não existir dentro das obras de Kardec. E enquanto isso existir dentro da tua casa espírita, para mim a tua casa espírita não vale nada, porque ali não reside o Cristo. Porque Kardec veio de fato a 18 de abril de 1857, é separar o joio do trigo, separar o que presta do que não presta. E antes de Kardec existia muita coisa que não prestava, que ele procurou separar aquilo que presta do que não presta, e separando sobrou essa pérola, que é a doutrina dos espíritos. Então não venha querer manchar o espiritismo com o teu personalismo, com o teu achismo, com o teu orgulho, com a tua ignorância, com o teu egoísmo. Porque eu, da minha parte, não admito. Você faz o que você quiser na tua casa espírita, mas depois você responder a Deus: eu não abjuro Cristo na casa espírita que eu trabalho, do jeito que você está abjurando. Agora, se você quiser continuar, é um direito teu, porque você não estuda as obras de Kardec. Seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina. Ai, que maravilha! Essa mensagem ela é longa, sabe? Ela vai nos dar ainda uns 4 vídeos. Maravilhoso! Só que para entender, você vai ter que dar sequência. Senão você não vai entender. Sabe? Então, olha aqui. Se perscrutasse melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina. A pessoa parece com câncer. Ai, Jesus! Salve, Rainha Misericórdia! Socorro! Cria vergonha na cara. Agradeça a Deus pelo câncer. Agradeça a Deus pelo Covid. Larga de ser materialista.
Larga de ser besta. Vai estudar a pluralidade das existências, a imortalidade da alma. Vai estudar o teu passado. Vai estudar a imortalidade da alma. Vai estudar as desigualdades. Vai procurar saber quem você foi em vidas passadas, porque a doutrina espírita nos mostra quem fomos, quem somos e para onde iremos. Vai procurar saber o que você fez? Quantas mil pessoas você matou na guilhotina? Quantas mil pessoas você matou na guerra de 300 anos? Na guerra de 100 anos? De 100 anos? Quantas batalhas antes do Cristo? Batalhas que eliminavam milhões e milhões de pessoas? Agora tá aí fazendo de coitadinho. Ai, coitadinho. O professor sempre me ensinou uma forma. Quando você deparar com o enfermo, nunca que pronuncie a frase coitadinho. Coitadinho. Nunca. Tá? Porque não é um coitado, é um diabo. Ali no corpo físico, tendo a oportunidade. É um irmão nosso, tendo a oportunidade de resgatar dívidas do passado. Vai ficar na pele dele na época das inquisições para ver o que ele ia fazer com o teu pescocinho, ó, na guilhotina. Você acha que aquele indivíduo ali, aleijadinho, coxo, mudo, você acha que ele ia ter piedade de você lá na época das inquisições? Ele ia erguer a lâmina lá em cima e ó no teu pescoço. E depois você sabe o que eles faziam com as cabeças dos mortos? Eles davam para os porcos comer. Você sabia disso? Estude a história. Eu não estou falando aqui à toa, não. Eles davam aos porcos. Os porcos, ó. Cérebro, massa encefálica, globo ocular, língua. Os porcos, ó. Nós não comemos os porcos? Eles nos comiam. Por quê? Porque com todo sentido, naquele momento ali, pelo menos naquele momento, nós éramos pior que os porcos. Por isso eles, ó. Aí hoje as pessoas nascem com problema de coluna, fibromialgia. Nasce com osteoporose. Nasce com pressão alta, pressão baixa, distúrbio no coração, distúrbio hormonal, sabe? Deficiência aqui, deficiência ali. Tadinhos, né? Ai, que dó. Que dó! Eu tenho uma dó dessas pessoas. Eu tenho vontade de pegar um chicote e ó no lombo. E falar, cria vergonha na tua cara, só. Assume o que você fez em vidas passadas. Ainda continua nessa, ainda com ser vergonhice. Não sendo honesto. Pelo menos arca com a responsabilidade das porcariadas que você fez em vidas passadas. Seja homem, seja mulher, pelo menos uma vez na vida, nessa. Já que você não foi em outra, seja nesta. Para o vídeo próximo. Para você entender esse, você vai ter que assistir o outro.